Salve, meus queridos e amados irmãos, na paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Mais uma noite. Feliz com o Senhor, porque até que Deus tem nos ajudado. As lutas vêm, irmão, as tribulações vêm, as tempestades vêm, mas Jesus está no barco, o barco não afunda, pode ter certeza. A gente cai, levanta, encurva, mas não quebra, porque Jesus está conosco. Hoje mais um dia de alegria para nós, que vencemos mais um dia, né? Falta agora, temos a noite. Não está do mesmo jeito porque aumentou. 98 inscritos no YouTube, está do mesmo jeito. Se você sentir desejo de coração, dá um pulinho lá no YouTube, se inscreve lá. Se você achar que tá bom, diga que tá bom. Eu agradeço. 1338, completou hoje meus amigos do Face. Que Deus abençoe vocês. Seja bem-vindo, meus novos amigos. Era para ter mais, mas tem uns que eu aceito depois não aparece na contagem, eu não sei como é. Mas tá lá. 1338 é o número que eu tenho. 98 inscritos no YouTube. Vocês sentirem desejo, passa lá, irmão. Chega lá, dá uma dedadinha lá no inscreva. E é mais um. Vamos espalhar essa palavra. Vamos falar com nossos amigos. É um evangelismo, irmão. Que é 4.800 visualizações. Estava 5.200, caiu, né? Caindo. Eu não sei como é que eles. Isso eu sei que é até o dia 14. Foi até ontem, né? Mas Deus está trabalhando. Deus está fazendo obras maravilhosas. Gostaria de falar nosso irmão lá de Baixa Grande. É assim mesmo, irmão. 4 anos, 4 meses, você falou, né? Mas quando a gente entrar fazer um compromisso, a gente deve conhecer bem a pessoa, olhar tudo, os pós e os contras, família do cônjuge, família dela e dele, se conhecer bem, ver se o jeito de agir dela ou dele não vai mudar nada na sua casa, na sua vida. Tudo é feito de acordo. Porque às vezes a gente não faz, não vê os prós e os contras. É que muitos estão machucados, como você deve estar machucado, mas confia em Deus. O importante é não abandonar Deus, não virar as costas para Deus, que Ele tem coisa melhor para te dar. Se Ele tirou é porque Ele tem melhor para te dar. E se foi o inimigo, se for da vontade de Deus restituir, que a pessoa volte, Ele vai voltar. Fica tranquilo, confia no Senhor. Só não abandone o Senhor. Continue no caminho do Senhor. Se fortalece o Senhor. Pede força a Ele. É Ele que nos fortalece. A gente vê nos dias de hoje muita gente passando por isso. Tem um irmão lá da igreja que eu congregava, que eu congrego na congregava. Ele se casou com a irmã de outra igreja. Depois, por causa de um filho dela, que morava com ela, eles entenderam e não ficaram um mês casados. Muitas vezes a gente gosta, a gente se entende, mas tem que ver os pós e os contras. Tem que ver o que pode dar desentendimento. Não é o muito gostar, irmão. A gente deve amar a todos. Mas às vezes a gente o adversário está pondo um prato na nossa frente e a gente não pede a direção de Deus. Aí cai num prato. Eu tenho esse exemplo. Minha filha mais velha foi avisada que era um prato. Mas ela permanece casada. Mas só Deus sabe a luta que ela passa. Mas é assim. Confia em Deus, irmão. Faz com ela
ela continua confiando, ajuda o rapaz no que ela pode, mantém a casa, mantém ele, que praticamente ele não trabalha, e não firme em lugar nenhum. Então confia no Senhor. Não desiste do que Deus te deu. Se separou, fica calmo, tranquiliza, ora, pede a Deus uma direção. E pode esperar que Ele vai dar a resposta no tempo dele. Mas não corra atrás de profecia. Foi correndo atrás de profecia que muitos caíram em profetada. A profecia ela é de Deus. Mas se você ler a Bíblia, você vai ver na Bíblia, tem muitos falsos profetas. Não é o que eu estou falando, é a Bíblia, a própria Bíblia. Fala. Se a gente ficar correndo atrás de profecia, a gente cai num laço. Profecia é de Deus. Vai ver na Bíblia os falsos profetas que estão na Bíblia. Não é o que estou falando, é a palavra de Deus. Acabe chamou o rei de Judá para estar com ele na guerra, e ele chamou os profetas dele, que eram profetas do engano, falsos profetas. Eles profetizaram que ele venceria a guerra. E somente um profeta verdadeiro de Deus, falou que ele iria morrer. Ele prendeu o profeta de Deus na masmorra, foi derrotado, morreu. Não estou falando que acontece isso. É dar ouvido aos profetas. Estou mostrando dentro da palavra que existe falso profeta. Que Deus abençoe, meu irmão, e te dê força. Estarei orando por você. Você já tem o meu nome no caderno de oração. Estou orando por você. Só estou falando isso para esperar no Senhor. Para que você tenha mais força. Que Deus te dê mais força. Espera nele. Tenha paciência. Confia. Fazer a oração, irmão, para dar início. Soberano Deus, obrigado por mais um vídeo, Pai, que o Senhor permite eu ao ar. Obrigado, Pai, pela vida de cada irmão. Obrigado pela minha vida, pela minha família, pelo ministério que o Senhor me deu, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que o Senhor me deu hoje. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 36, Pai. Fala conosco, Pai. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor quer falar conosco. Amém. Irmãos, livro de Jeremias, capítulo 36, diz assim: o rolo de Jeremias é lido no templo, o rei corta-o e lança no fogo. Vamos ver? Sucedeu, pois, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, e veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: entenda bem, irmão, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma um rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado sobre Israel e sobre Judá e sobre todas as nações desde os dias em que eu falei a ti, desde o dia de Josias até hoje. Ouvirão talvez da casa de Judá todo o mal que eu intento fazer, para que cada qual se converta do seu mau caminho e eu perdoe a sua maldade e o seu pecado. Agora o profeta foi obediente ao mandado do Senhor. Ele chamou um escrivão que chamava Baruque, mandou ele escrever, foi ditando. Jeremias aqui estava encarcerado. Foi ditando e Baruque foi escrevendo. Depois de escrito, Jeremias falou para ele: agora, você vai lá no templo, porque eu não posso ir, que eu estou aqui aprisionado. Você vai lá e entrega e lê os profetas. Baruque foi lá e leu, e os príncipes, os sacerdotes, foram e leram para o rei aquela leitura, aquele rolo daquele livro. Como era para conserto,
Era para afastar dos pecados, da mentira, do engano, de toda a avareza, de tudo que não provém do Senhor. Não era. Se quer abençoar, abençoar, obedeça. O que o rei fez, Joaquim fez? Pegou um canivete e cortou o rolo e lançou no fogo. Ele pensou que aqui ele ficaria livre. Eu não sei o que passou na cabeça dele, mas ele fez. Ele tocou fogo. Quando o profeta fala de prosperidade, que tudo vai dar certo, o caminho que você está vai dar certo, tá bom, Deus tá com você. Ele é um bom profeta. Todo mundo abraça, é um profeta de Deus. Mas quando o profeta fala, Deus quer que você conserta. Você está no erro, você está no pecado. Aquele profeta não é profeta de Deus. Ele tem sondado a sua vida. É assim um homem de hoje. Ele está vendo, alguém andou com fofoca. É o que os cristãos fazem hoje. Quem não aceita a palavra, a correção, age dessa maneira. Começa a amaldiçoar o profeta. E o rei não aceitou a exaltação. Queimou o rolo do livro que Deus mandou que Jeremias escrevesse. Agora, ele pensou, agora acabou, agora estou livre daquele profeta. Ele está preso, mandou perseguir Baruque e Jeremias. Mas a palavra do Senhor é bem clara. Deus os escondeu. Não permitiu que ninguém tocasse nenhum dos dois. Porque estava fazendo a obra do Senhor. Estava fazendo o mandato do Senhor. E foi o próprio Deus, está na palavra do Senhor, que escondeu eles. Deus tem seu jeito de trabalhar, irmão. Agora eles estão escondidos e Deus fala agora com Jeremias novamente. Fala com ele novamente. Escreve outro rolo. Além das palavras que eu mandei que você escrevesse no outro, acrescenta mais essa, tais e tais palavras. Agora, Deus tinha exortado o povo de Judá, o rei. Ele não deu ouvido. Ele pensou que podia ficar livre da palavra do Senhor. Agora, Deus já estava irado. Agora Deus acrescenta mais a ira dele. Agora o furor de Deus aumentou. Por causa da desobediência e de fazer pouco caso do profeta e principalmente da palavra do Senhor. Agora ele manda que Jeremias acrescenta mais palavras. Acrescentou mais o pecado de Joaquim. Lá no versículo 26 diz assim, 28 quer dizer. Vamos ler do 27 seguinte. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor, depois que o rei queimara o rolo com as palavras que Baruque escrevera, da boca de Jeremias, dizendo. Então veio a Jeremias a palavra do Senhor. Temos que estar atento a isso, irmão. Toma ainda outro rolo e escreve nele todas as palavras que estavam no primeiro volume, o qual Joaquim, rei de Judá, queimou. E a Joaquim, rei de Judá, dirás, assim diz o Senhor, tu queimaste esse rolo, dizendo, por que escreveste nele anunciando, como certamente virá o rei da Babilônia, e destruirá essa terra, e fará cessar dela homens e animais? Portanto, assim diz o Senhor, acerca de Joaquim, rei de Judá. Não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e será lançado o seu cadáver ao calor do dia e a geada da noite. E visitarei sobre ele, e sobre a sua semente, e sobre os seus servos e suas iniquidades, e trarei sobre ele e sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo aquele mal que lhes tenho falado, sem que me ouvissem. Tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, escrivão, o qual escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro de Joaquim, que Judá tinha queimado, e ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Agora a ira do Senhor, agora
estava determinado. Se eles consertassem pelo primeiro rolo, eles não iriam para a Babilônia. Eles estariam na terra dele, no palácio, nas casas, mas não deram ouvido. Fizeram pouco caso do profeta, fizeram pouco caso da palavra do Senhor. Agora o mal de Deus estava determinado. Agora eles iriam para a Babilônia, ser escravo por 70 anos. Joaquim, do rei de Babilônia, Nabucodonosor, furou os olhos de Joaquim, matou seus filhos à sua própria vista. Ele não morreu, mas teve seus olhos vazados. E comeu ali na mesa do rei. Pensa o desgosto de um homem ver seus filhos mortos. Agora, impotente porque estava cego. E ali comendo na mesa do rei. É muito para as pessoas refletir. Para que nós devemos dar ouvido ao que Deus tem falado. Irmãos, eu vou dar aqui um pequeno testemunho. Aqui, meu genro, por 2 vezes ele se voltou, não sei com quem, lá na casa dele. A mãe dele estava presente, a mãe dele já partiu. Essa época a mãe dele estava presente, ele, da primeira vez, ele se lá não sei com quem, pegou a Bíblia dele, veio e tocou fogo. Queimou a Bíblia. Fez como o rei Joaquim. Depois, passou um tempo, ele reconciliou, mas tem poucos anos para trás, ele queimou uma outra Bíblia, agora com cigarro de droga. Queimou 2 vezes a palavra do Senhor. Vamos pôr como fosse o rolo que o rei queimou. Né? Não, nós fazemos isso, nós estamos buscando maldição para nós. Que a palavra do Senhor, a Bíblia é Deus falando conosco. Os profetas que Deus levantou para falar conosco. Você medita nessa palavra. O rolo que deu o livro, ele fala ali, rolo naquele tempo era um livro, talvez um livro. Era escrito num rolo de pergaminho, de papiro, não sei. E ali era guardado. Hoje nós temos a Bíblia. A palavra de Deus está dentro dela. Tem muita gente fazendo por casa. Eu fico triste. A gente vê a Bíblia rasgada, jogada pelos cantos, macetada, amarrotada. Na mão do menino brincando. É muito triste. Eu fico. Porque parece que nós estamos brincando com Deus. Nós não queremos dar ouvido ao que Deus está falando conosco. Tem pessoas que jogam, descartam. Falam, eu tenho uma nova. Mas a velha está aí, ali está aí. Não apagou. Guarda. Irmãos, eu tenho 4 Bíblias. Antes eu lia na Bíblia do meu pai, uma antiga. Depois que eu me converti, eu comprei uma. E estão todas guardadas. Eu ganhei Bíblias, tive Bíblias, uma velhinha, a primeira Bíblia que eu comprei, ela está aqui, a gente usa todo dia. À noite, ela está aqui todo dia, eu tenho um capítulo dela toda noite. E outras que eu descartei, eu dei de presente para minhas filhas. Sim. Hoje eu não dou mais, porque abandonaram e jogaram. Não sei o que fizeram, jogaram fora. Nós temos que ter respeito à Bíblia. A Bíblia é Deus falando conosco. É a boca de Deus falando conosco. Sim. Aqui estão os profetas. Aqui está o povo de Deus. Está o próprio Deus falando conosco. Está os escritos dos discípulos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, tem muitos no Novo Testamento. Pessoas que Deus usou. Tem palavras do próprio Jesus dentro da Bíblia. E nós jogamos fora, descartamos, pisamos, rasgamos, tocamos fogo. Vamos vigiar.
Importante não ter a Bíblia é seguir a Bíblia, é aprender a Bíblia e procurar obedecer. Deus sabe que nós somos pecadores, Deus conhece as nossas falhas. Eu sou falho, Deus conhece, mas Ele nos deu, irmão, o espírito de ousadia para expulsar demônio, para orar e as pessoas querem ser curadas em nome de Jesus. Não é no meu nome, nem em nome de ninguém, em nome de Jesus. A Bíblia nos ensina, ela nos dá ousadia para fazer a obra do Senhor. Ela desprende nossos pés de onde estiver preso, para nós se caminhar falando do amor de Deus, para a gente andar fazendo a obra do Senhor. A Bíblia é a nossa bússola, a Bíblia é que nos ensina o caminho. Temos que ter respeito. Eu estou falando da Bíblia porque nós estamos falando aqui do rolo, que era naquele tempo, era escrito em rolo, em papel. O rei fez pouco caso. Não vamos fazer pouco caso não, da palavra do Senhor. Não vamos fazer pouco caso dos profetas. Se você recebeu a profecia, acho que o que não é para você, guarde e espera. Se não se concretizar, fique calado e espera. Quem julga o profeta é Deus. Nós não estamos para julgar ninguém. Temos a receber as profecias. Eu tenho muitas profecias, muitas revelações que foram passadas para mim. Muitas não se cumpriu. Eu vou falar que a profecia não foi de Deus, que o recado não foi de Deus, não posso. E se o recado, se ele me deu o recado tivesse certo, e foi eu que errei na jornada. Foi eu que errei na minha caminhada. Com uma profecia que eu já contei para vocês do meu dinheiro que eu tinha para receber. Aí o Deus usou a irmã, ela nem sabia de nada, logo que eu me acidentei. Nem sabia que eu tinha nada de dinheiro, tá? Eu que eu não gosto de falar essas coisas. Sabe, ela chegou para mim, irmão, tá esperando um dinheiro para receber, né? Tá esperando seguro de vida mesmo, seguro de acidente. Eu falei, tô. Ela falou, Deus manda para lá para você, que você vai receber, além dele, vai receber muito mais. Mas vai chegar uma pessoa para você e te pedir um dinheiro emprestado. Não empreste, você emprestar. O seu dinheiro vai tudo voar pelas paredes. Vai voar como se fosse um vendaval, vai levar tudo. Eu resguardei de alguma coisa, pensei numa pessoa, e a pessoa que eu não pensei, essa chegou para mim e pediu. Eu emprestei. E se cumpriu, do jeito que a irmã falou. Louvado seja Deus. Que tinha muito, e menos de 10 dias com sem nada. Porque não deu ouvido à palavra do Senhor. Não deu ouvido ao recado do Senhor. Não é todos, irmão. Mas tem profecia. Que se cumpre, tem recado. Quando a pessoa está mesmo preparada. Tem pessoas que têm profecia, mas às vezes não sabem dar o recado. Ela não pede discernimento. Então, irmão, quando você receber um recado, guarde, vigia. Quando chegar, você vê uma coisa mais vai olhando, para você não cair em cilada. E outra coisa, não corra atrás de profecia. O profeta vai até você. Pode olhar na Bíblia que ninguém foi atrás do profeta. O único que foi atrás da profecia foi Saul, né? Foi atrás da feiticeira. Morreu. Os profetas do Senhor, o anjo do Senhor, sempre veio aqueles que Deus quis dar o recado. E os profetas iam. Ninguém foi atrás de profeta. Então, não. Mas temos que estar na casa do Senhor. É lá que Deus fala conosco. É lá no templo. Se Ele quiser falar com você, Ele fala. Quando você ouve um louvor, Deus está falando com você. Fique atento à leitura, ao cântico, à letra. Quando vem uma saudação, um testemunho, fique atento, Deus está falando com você. Vai olhando ali, escutando com calma, com paciência.
e fazendo, olhando a sua vida. Assim eu faço. E na hora do melhor, o alimento espiritual, na hora da administração da palavra do Senhor, aí Deus fala com toda a igreja. É aí que nós devemos ter atento. Quando eu estou na casa do Senhor, irmão, ninguém conversa comigo, eu não gosto. Que ninguém gosta de conversa comigo. Que fale nada, nada mesmo. Tem muitas igrejas. A igreja primeiro que eu congregava, vem gente conversar, eu não gostava. Não gosto mesmo. Aliás, da gente ter atenção, que Deus está falando com a gente. A segunda já não foi assim, mas tinha pessoas que vinham conversar, eu não conversava. Às vezes respondia sim ou não, mas não gostava, não dava atenção à conversa. Graças a Deus, nessa que eu congrego, na hora da palavra não veio ninguém conversar. Também não estou atento para isso não. Comigo ninguém conversa. Fica eu do lado da minha esposa. Ela já sabe que eu não gosto. Conversar então fica ali. Ela também não gosta, a gente fica atento à palavra do Senhor. Irmão, que mais o Espírito Santo do Senhor vai falar no nosso coração. Continue orando para o irmão Jorge, que eu preciso aprender mais do Senhor. Vamos orar, irmão. Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Senhor, eu peço ao Senhor, Pai, nessa hora, Pai, que o Senhor venha, Pai, falar conosco, que o Senhor venha, Pai, visitar nossos lares. O Senhor sabe que todos nós temos necessidade, Pai. Nós colocamos, Pai, nas Tuas mãos, Pai, a nossa necessidade, Pai. Pessoas pedindo porta aberta, pessoas passando por luta, Pai. Pessoas pedindo restauração de lar, cura. Pai, tanto pedido de oração, Pai, que o Senhor venha, Pai, fazer conforme a vontade do Senhor na nossa vida, Pai. Pai, o Senhor tem a chave que abre porta. O Senhor é o Deus que restaura os lares, restaura as famílias, Pai. O Senhor é o Deus restaurador, Pai. O Senhor é o Deus de cura, Deus de milagre. Pai, eu peço ao Senhor nessa hora, Pai. Visite o lado de cada um de nós, Pai. E repreenda, Pai, toda seta, toda fúria, todo levante do adversário contra a nossa vida, Pai. Pai, que tudo que nós fizemos, toda a bênção que nós recebemos também, seja para a glória do nome santo do Senhor, Pai. Porque o Senhor é digno, toda adoração, todo louvor, Pai, é dado a Ti, Pai. Pai, abençoa Teus filhos, Tuas filhas, Pai. Liberta esse, Pai, que está preso no alcoolismo, Pai. Quebra as cadeias, Pai, desse epilindro que tem atormentado essa família, Pai. Esse que está nas drogas, na prostituição. Então, Pai, liberta também, Pai. Salva, Pai. Que tudo seja para a glória do nome santo do Senhor, Pai. Amém. Meu irmão, minha irmã, obrigado por mais um dia você estar me acompanhando. Obrigado pelas suas mensagens. Eu agradeço a cada um de vocês. Hoje, talvez ficou alguém sem responder. O calor aqui está demais, irmão. Eu não digito, é demorado minha digitação. Às vezes não dá tempo. Eu tenho algum serviço também para fazer. Falar para os irmãos sobre minhas filhas, eu já falei. Trabalho na facção, costurando, fazendo camisas, vestido. Eu arrematando os vestidos para ela. Que Deus abençoe vocês. Às vezes não sobra tempo, mas eu estou aqui mais para a obra do Senhor. Respondo um pouco de à noite, um pouquinho de manhã. Quando a mão já não quer mais me obedecer, eu paro. Que Deus abençoe vocês. Não se esqueça, irmão, o nome do canal continua sendo José Jorge, contando parte da minha história. Se você der uma passadinha lá no YouTube, se inscreva lá também. Se sentir vontade ou curiosidade, se inscreva lá. Você tem no Face, mas lá também é bom para mim. É importante para mim, talvez, para alcançar mais vida. Que Deus os abençoe, irmão. Fique na paz do Senhor Salvador Jesus Cristo. Uma boa noite de repouso.